Boa noite, vamos dar início a mais uma aula. Nosso papo aqui da noite para a gente conversar um pouquinho sobre os temas do marketing, sobre as tarefas que ficaram para vocês fazerem, se fizeram, se leram. Agora eu vou fazer o teste. A gente vai iniciar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o tema que ficou da aula da semana passada. Como eu expliquei para vocês, a gente teve a abertura do curso técnico em cooperativismo. Daí eu até ia fazer a aula síncrona, mas ficou bem para o início e como é meio difícil da gente saber exatamente qual seria o horário que a gente ia conseguir participar, como a gente ia falar desse tema em relação aos públicos do marketing, então foi a mudança que eu fiz na nossa alteração ali. Então a gente ficou sem ter o nosso encontro síncrono, vocês ficaram com o material, a gente vai conversar um pouquinho e entrar no próximo tema, que o próximo tema a gente já vai ter mais temas, mais detalhes ali nos slides, e vocês vão poder ir acompanhando, né, visto que na semana que vem a gente não tem aula para vocês, né, da graduação, porque é a semana da JAI. Tem algum de vocês aqui que vai apresentar trabalho na JAI? Não? Nenhum de vocês? Mas é bem interessante, pessoal, quando vocês tiverem assim, pode ser a partir de um trabalho que vocês fizeram em aula, de alguma produção, eu sei que várias disciplinas, o pessoal está pedindo artigos. Esse ano, eles comentaram que foi bem mais baixa a procura, então eu imagino que a maioria dos trabalhos, até hoje estava conversando com uma das minhas bolsistas do Zela, que ela é da medicina veterinária, que ela fez um trabalho também, ela fez um nosso, né, do projeto, os projetos a gente sempre tem os artigos, e ela fez um trabalho de uma DCG, e ela até falou que veio umas alterações, ela não sabia se as alterações estavam corretas, e comentou assim que ela tomou meio por susto, ela não tinha recebido aquele e-mail final dizendo que o trabalho estava aprovado, e ela já estava com o trabalho, né, aprovado e agora com um horário já tudo certinho para fazer a apresentação. É uma oportunidade bem legal. Muita gente fica se perguntando, né, como que está acontecendo agora nessa modalidade de virtual. A gente já participou o ano passado, então é bem tranquilo. Muitas vezes até o pessoal ficava esperando bastante tempo lá, quando era apresentação de banner, né? Ficava lá de pé, esperando até chegar o avaliador. Também tinha aquela questão de todo mundo poder chegar e olhar o banner e ver, né? Que legal esse tema, isso aí que tá fazendo. Mas ao mesmo tempo, ó, chegou o alemão aqui para dar oi para você. Mas ao mesmo tempo é bem interessante o online, porque nunca é exatamente aquela hora, então dentro do salão vocês podem ficar aguardando. Então faço um convite. Como a gente não tem aula, e já é algo que a gente vem comentado há bastante tempo, né, que não há uma atividade específica para o turno da noite, a maioria das atividades da Semana da JAI são de dia. E a gente tem falado bastante isso, de ter mais oportunidades, palestras, tem várias palestras interessantes que pudessem vir mais temas para a noite, porque a gente tem hoje, né, uma quantidade bem grande de cursos noturnos e o pessoal gostaria de participar. Então, eu faço esse convite para quem pode, quem tem tempo, vocês podem se inscrever apenas como ouvintes, e vocês escolhem temas e apresentações que são mais relacionadas, tem bastante coisa da área de gestão, de administração, e é bem interessante. Inclusive, a gente tem a Kerly, que é a nossa presidente da CESPOL, apresentando o trabalho dela também sobre a nossa experiência com as assembleias virtuais. E depois, no finalzinho, a gente também eu vou fazer o convite, convocação para amanhã também com a Assembleia da CESPOL, certo? Então vamos lá. Vou pedir que vocês se identifiquem aí. Quem conseguiu ler o material e tem assim alguma ideia que possa nos dar aqui para a gente iniciar esse nosso tema em relação aos públicos de marketing. Vocês viram que eu coloquei o capítulo do livro, mas eu quero pegar exatamente aquilo ali para a gente conseguir entender por que esse ambiente de marketing ele é tão grande, ele é tão complexo, por que ele envolve tantas pessoas. Quem leu e quiser assim só fazer uma introdução para nós, só algo Prof, eu acho que ele é tão amplo por causa que tem uma grande variedade e também tem
um tipo de marketing que vai fazer, como eu posso dizer, vai interessar uma pessoa e vai ter um tipo que vai interessar outra. Existem vários públicos e vários tipos de propaganda que vai interessar diversas pessoas. Como um Isso. tipo de trabalho, a pessoa tem uma necessidade, a outra tem outra. Uhum. Exatamente, Pedro. E não esquece só, ó, não é só a propaganda, né, como a gente já comentou aqui, que é o que se torna mais visível. Mas a partir do momento que a gente conhece as necessidades, os desejos que o nosso consumidor tem e como que ele se comporta, é bem importante a gente poder entender esse complexo. Porque vocês vão pensar o seguinte: a empresa está aqui e existe um ambiente maior em torno dela. Isso daí já é conhecido. Esse ambiente, muitas vezes, vai trazer forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. A gente vai ter que, ao mesmo tempo, ver o que está acontecendo lá fora e saber se a gente é forte ou se a gente é fraco ou se a gente consegue desenvolver alguma coisa a mais para conseguir Tem dar conta essa daquilo que questão está do acontecendo, algo, né? Oi? essa questão do algo a mais e ter o diferencial é algo que impacta muito. Pode ser diferencial na qualidade do produto, como algo inovador também. Sim, pode. Quando a gente cuida, analisa assim para cada produto ou serviço, todas as dimensões de qualidade, e qualidade é um tema bem complexo. A gente ficaria uma noite aqui falando de qualidade, porque qualidade tem tanto aquilo que é visível, tangível, quanto aquilo que é subjetivo. Então, existe muita subjetividade na qualidade, principalmente quando a gente fala de prestação de serviço. E é um tema que a gente já comentou aqui, né? O quanto mudou nesse período da pandemia, onde a gente passou a achar muito mais diferencial na entrega do produto, na forma como ele vai chegar até a tua casa, da proximidade da questão da própria empresa com os consumidores, tudo isso tem uma relação muito grande. Então, a gente pode notar e a própria pandemia e as mudanças, a gente vai falar depois, comportamento consumidor também é um tema, né, que segue depois de segmentação de mercado, que todos eles vão interferir diretamente em como que a empresa entrega. E olhando para essa visão, como eu falei antes, de enxergar que a gente se olha para dentro, para saber o que, que eu estou fazendo lá na minha empresa. E, ao mesmo tempo, o que, que o ambiente está gerando, eu tenho que entender para quem que eu entrego aquilo que eu faço. E vocês vão ver que a gente já comentou sobre isso. Sabe quando que a gente comentou sobre isso? A gente comentou quando nós fazíamos aquela análise relacionada entre missão, visão e valores. Um comparativo para outras organizações e para organizações cooperativas. Vocês lembram que a gente discutia que o essencial, né, algo que está muito enraizado naquilo que a cooperativa faz, é pensar os seus princípios, é garantir com que aqueles princípios eles possam acontecer. Então, muitas vezes lá na definição de valores e naquilo que a gente coloca na definição da própria missão e visão, está tendo uma relação direta com os princípios cooperativistas. E aí vem a principal questão. Lembrem que a gente falou na aula passada, quando a gente conversava sobre essa mudança em relação às cooperativas. O que, que muda quando eu falo dos públicos da cooperativa e eu falo de outros públicos para começar a fazer minha análise de marketing? Olhar sempre a importância que o associado tem. Escrevam aí num cantinho, porque é uma das coisas principais. Para todos vocês que leram, que acompanharam ali os temas dos públicos, vocês vão ver que o autor, que é o Cruz, é um dos poucos autores que trabalha especificamente assim, buscando os dados do marketing em geral e tentando levar para a realidade da cooperativa. Por isso que eu gosto de usar o livro dele. Ele fala o seguinte: o associado eu tenho que considerar ele como público principal, como centro. Daí eu pergunto para vocês, por que será que ele vai ser o centro? Por que, que ele vai ser essencial? Pensem assim, ó, uma cooperativa, ela é feita com os seus associados, porque eles são a essência. Se eu não tiver associados, eu não tenho uma organização cooperativa. Então, lá, quando a gente olha para o associado,
nós olhamos para ele naqueles diferentes papéis que nós já falamos aqui. Quem é que lembra quais são os papéis que o associado pode ter na cooperativa? Não acredito, vocês esqueceram. Vou dar um... Fala, Ele Pedro. pode ser o funcionário, ele pode ser quem, digamos assim, fornece os produtos para a empresa, e Isso, ele pode ser quem compra também os produtos da empresa. isso. E tem mais uma ainda. Ele Ele também pode ser... é o Não, agora dono. eu não lembro. O dono. Isso aí. Ele também é o dono. Então, vocês imaginem, se o associado ele está em várias pontas, né? A gente até falava lá no exemplo da Languiru, quem é que vai entregar o leite, quem é que vai entregar a produção dos frangos? Vão ser os associados, né? Eles vão querer que tenha a participação dos associados para que eles possam cumprir com aquele papel. Então a gente olha assim, beleza, de um lado eu tenho vários públicos demandando aquilo que eu tenho na minha empresa, aquilo que é feito, no que eu me preocupo, no que eu vou desenvolver, né? Qual vai ser o meu produto, meu serviço, meu rol de produtos e serviços. E, ao mesmo tempo, eu tenho que entender quais são esses públicos com o qual as cooperativas vão fazer essa interface. Então, a gente vai pensar o seguinte, todas as organizações, elas têm essa mesma interface. Mas as cooperativas, elas têm um público, elas têm um elemento lá dentro do público, que é o associado, que ele pode aparecer em várias partes. Porque quando vocês olham, assim, um outro tipo de organização, vocês vão ver claramente quem está fornecendo e quem é o consumidor. Né? Vai dizer lá, a gente faz para os nossos consumidores, a gente faz para os nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, na cooperativa, eu tenho um público muito mais próximo, porque ele pode estar fazendo diversos papéis ali. Então, quando a gente olha assim, as cooperativas incentivam assistência técnica dentro das produções, lá das fazendas, né, das empresas que produzem. O que a gente está falando aí? A gente está falando de trabalhar, é uma forma de se buscar a fidelidade do associado, porque aí ele vai saber que na cooperativa ele tem essa garantia, e trabalhar toda aquela questão que a gente fala muito nas cooperativas do próprio pertencimento, ou seja, eu faço parte da cooperativa. Eu tenho uma assistência técnica para poder oferecer o produto ou o serviço de melhor qualidade para os clientes e para mim mesmo, porque eu também posso ser o próprio consumidor daquele produto. Então, o que eu queria com aquele tema, e depois eu vou deixar uma atividade para vocês, e vocês vão novamente dar uma lida. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, eu estou com uma instabilidade aqui. Sim, tá Estão me ok, ouvindo? professora? Tá ok? Bem claro. Sim. Deu uma loucurinha aqui, um aviso de instabilidade. Qualquer coisa vocês me avisem, senão eu sigo falando e cai o negócio no meio. Mas, então, a partir dessa análise que vocês têm ali, vejam que é um capítulo bem inicial do livro, onde ele faz a gente se situar. Legal, o marketing é o mesmo para todas as organizações. São os mesmos 4 Ps, são os mesmos princípios. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre segmentação, é o mesmo tema. Mas o que muda lá nas cooperativas? Foi aquilo que eu falei lá no início para vocês. A gente tem que entender que as cooperativas têm um compromisso com a comunidade, toda organização pode ter. Mas o compromisso com a comunidade, por exemplo, que é um dos públicos com o qual ela vai lidar, ele é um compromisso nato. O que é um compromisso nato? Ele está lá nos princípios. Eu tenho que ter uma relação com a minha comunidade. Por isso que muitas pessoas, dependendo onde elas moram, tudo que elas lembram de relação direta com a comunidade está com uma cooperativa ali junto. Pode ser a questão do crédito, que as cooperativas de crédito estão muito fortes e já foram, né? E já tem essa tradição, porque se vocês olharem hoje o perfil das cooperativas de crédito, elas estão mudando muito mais
o urbano, tentando fazer essa mudança de segmentação e, ao mesmo tempo, buscando mais públicos, né, não deixando de atender nenhum, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver o quanto locais têm a grande referência como sendo uma cooperativa, seja ela de crédito, agropecuária, uma cooperativa, aqui a gente não conhece, né, mas tem muitos modelos de outros ramos de serviços, principalmente, onde as pessoas só conseguem se organizar com cooperativas, e isso faz algo tão interessante. Eu trabalhei em uma das turmas com uma reportagem bem legal da Natura, não sei se vocês lembram, mas daquela, quando eles começaram com aquela linha Ecos e toda aquela divulgação da Amazônia, eles foram pioneiros em ajudar aquelas comunidades a se organizarem em cooperativas, porque era muito comum aquelas pessoas serem exploradas por algumas empresas, trabalharem na produção, e vocês já devem ter visto alguma reportagem, né? Aquela produção que é bem difícil, produção do trabalho braçal, sol a sol, carregando fruta, né? Aquilo que colhe em baldes pesados, e o quanto isso muda, porque a cooperativa, ela faz as pessoas conhecerem um pouco mais daquilo que é a essência. Se a gente não fizer isso, como o Pedro falou, se eu estou lá e eu sou o próprio funcionário que sou associado, se eu não mostrar isso, ou independente de eu ser, né, da minha cooperativa, ter essa possibilidade de eu também ser associado, mas se eu for o colaborador da organização, eu tenho que mostrar aquilo que a cooperativa faz. E o que as empresas fazem? É aquilo que elas conseguem mostrar para o público. Por isso que a gente sempre lembra, né, e faz a referência do marketing como a propaganda. Mas a propaganda mais barata que se faz é aquela que vai ser feita individualmente, que vai ser boca a boca. Que vai ser alguém indicando, né? Que legal, vai lá, porque é legal, porque está bem atendido. Quantas pessoas, e a gente olhar para a nossa realidade do Brasil, com um grande crescimento dos micro, né? Microempresários, dos micronegócios, dos negócios individuais, nesse período da pandemia, quantas pessoas conseguiram ter uma referência porque elas tiveram indicação? Eu até criei um Instagram, eu criei uma página, eu fiz tal coisa, mas muitas vezes aquela divulgação é preciso que se fale de um para outro. E é a divulgação mais barata que a gente consegue fazer. E até a questão da confiança, né, prof? Isso dá muita mais confiança de quem já teve e de quem recomenda do que só um produto. Claro! E vejam como mudou, pessoal. Aquilo, acho que eu já falei aqui para vocês de hotel, né? Quem hoje não pesquisa se vai viajar a um hotel e olha as opiniões das pessoas e não só aquilo que está no site, né? É algo assim que a gente, que legal, eu vou confiar naquilo que eu estou lendo, porque lá no site diz que a limpeza é impecável, que em primeiro lugar é a limpeza, em segundo lugar é o silêncio, mas quantas vezes que a gente vai para um local e que a gente descobre assim, mas não era bem aquilo que eu pensava. Então, hoje a gente tem isso, né? A gente está sendo toda hora monitorado para estar lá no restaurante e poder postar a comida que eu pedi, né? E ao mesmo tempo marcar o restaurante, já fazer uma divulgação. Eu mesma estou sendo o próprio divulgador daquele produto, ou seja, a propaganda está sendo feita conosco. E essa relação do marketing com os seus públicos, ela é essencial para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, por isso que eu quis que vocês lessem primeiro sobre a questão dos públicos envolvidos no marketing, para que a gente pudesse entrar no tema de segmentação de mercado. Vocês vão ver que a gente vai falar de segmentação de mercado, vamos falar de comportamento do consumidor, e a gente vai falar de pesquisa. Se alguém lembra lá no início das aulas, eu comentei assim, pesquisa é algo muito grandioso, que tem muita coisa para falar. A gente ficaria assim um semestre falando só sobre pesquisa de marketing, tem muita coisa. Então a gente vai falar aqui uma essência da pesquisa e o que a gente pode utilizar como modelos de pesquisa, tipos de pesquisa, quais são os principais instrumentos. Mas a gente tem que lembrar que nós, quando nós estamos na posição de consumidor, nós estamos sempre sendo pesquisados e que as formas de pesquisa mudaram. Que hoje a gente faz uma pesquisa, ao final de uma
ligação ou de um contato aqui no celular, a gente já aparece ali uma pesquisa, avaliar. Toda essa questão do compartilhamento, né, das economias compartilhadas, olhem o que é a questão das redes, e se a gente pegar lá um iFood da vida, se a gente pegar o exemplo do Uber, é tudo muito instantâneo, tanto para o lado do consumidor, quanto para quem está oferecendo o serviço. Então, eu posso, ao mesmo tempo, colocar uma opinião, dizer o que está acontecendo naquela entrega do serviço e, ao mesmo tempo, ter esse retorno. Então, isso a gente consegue notar muito como sendo essências. Porque o que a gente está discutindo aqui, o marketing em si, ele não mudou. Né? Como a gente já leu lá no início, as próprias perguntas para o Kotler, para tentar entender o que está acontecendo hoje. As mudanças são mudanças comportamentais, porque hoje nós temos um novo perfil de consumidor, hoje que eu digo, né, toda essa transformação digital, que já vem há um bom tempo, mas que cada vez mais está se tornando instantânea. A opção das pessoas adquirirem aquilo que elas querem, quando elas querem, da maneira que elas quiserem. E isso fez muito as organizações repensarem aquilo que elas entregam. Vocês conseguem ver isso no dia a dia? Quantas empresas que remodelaram, que reestruturaram, que mudaram muitas vezes a sua própria estrutura física, mas também tiveram que se adaptar com um novo modelo digital, um modelo mais, muitas vezes, assim, voltado para a própria tecnologia do jovem, para a busca de clientes novos. E essa mudança está sendo muito grande mesmo. Porque se as organizações não se dão conta de que elas precisam chegar nesse público, fica muito mais difícil de saber como que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, ou seja, como é que está o meu produto. Pedro falou ali antes da qualidade, como é que é a minha qualidade, o que eu estou entregando para as pessoas, de que forma eu entrego. Então, quando a gente consegue entender, em primeiro lugar, que nós estamos nesse contexto, e que nesse contexto nós precisamos conhecer todos os públicos envolvidos, nós já estamos com meio caminho andado. Por exemplo, ninguém consegue entregar um produto bom lá no final se ele não comprar matéria-prima boa. Conseguem pensar nisso? É muito difícil, né? E pode ser lá o pequeno e pode ser o grande. Quem vende lá, dá um exemplo comestível aqui, quem vende um brigadeiro gourmet, ele tem que entregar um brigadeiro gourmet. Por quê? Porque ele não vai cobrar um preço muito acima, né? O alemão está atrapalhando aqui. Ele não vai cobrar um preço acima daquilo que seria o mais comum se ele realmente não fizer um produto melhor. Fala aí, Cris. Não, e sobre a entrega também, né, prof, como é importante a questão da logística, né? Como ela interfere muito na qualidade do produto também. Às vezes tudo dá certo e dá errado só lá no final, na parte da entrega, né, e da demora. E a entrega, quase sempre a gente vai dizer, né, que a culpa ou o que foi que aconteceu era da empresa, né? Igual aquela questão de se eu vou contratar um telemoto, se eu vou entregar por transportadora, se eu vou entregar de tal jeito, eu tenho que saber como que eu vou fazer essa entrega, porque Exatamente. a empresa, ela é o todo, né? Exatamente. Então, quando a gente faz assim, o consumidor, ele está esperando algo através das expectativas que ele tem para aquele produto ou serviço, né? Se ele tem uma expectativa alta, é preciso entregar com aquela expectativa alta, ou seja, tentar buscar meios para que aquela expectativa possa realmente acontecer. É aquele exemplo de que se eu sei que eu não vou entregar em meia hora, não adianta eu dizer que eu vou entregar em 30 minutos, porque eu vou ter sempre o cliente reclamando porque 30 minutos não foi o período suficiente para ele receber o produto ou serviço. Agora, se eu disser que é 20 minutos, num determinado dia acontece de ter o problema de entregar em meia hora, mas em outro caso não acontece a meia hora e eu consigo fazer em 20 minutos, então eu tenho que ter aquela expectativa.
Porque vejam assim o que acontece em prestação de serviços, né? A gente fica sempre pensando sobre isso. Porque, por exemplo, essa pecha que existe de que o serviço público não funciona, de que tudo é demorado, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas quando a gente vai até um atendimento e vê que isso acontece, a gente começa a olhar por que demora tanto na fila lá de tal lugar? Por que lá em tal lugar tem tanta fila? Daí tu começa a ver, tem poucas pessoas atendendo. Tem uma pessoa só que atende, 2 que ficam, sei lá, escrevendo no meio do caminho. Como é que tu consegue fazer uma entrega segura de um produto ou serviço se tu não tem, por exemplo, pessoas para fazer isso? Pessoas capacitadas, né, para fazer isso. Eu acho que muitas vezes assim as empresas elas precisam entender que essa geração de expectativa, ela é muito importante da gente conseguir trabalhar, porque tu não pode entregar aquilo que tu, né, prometeu e não conseguiu cumprir. Por ordem, o Pedro, depois a Cris, foi quase junto. Prof, uma dessas questões também é muito do atendimento. Eu acho que foi semana passada, eu tava vendo uma pesquisa que eles fizeram que mostrava muito a questão do atendimento, da volta dos clientes através do atendimento. Que não adianta tu ter um produto de qualidade, um produto que é referência, diferenciado, se tu não tem um bom atendimento, que muitas vezes o diferencial não é sim o produto, e sim como que tu vende ele, como que ele é Exatamente. vendido. Tu Uhum. pode ter o melhor produto do mundo, mas se tu não tem alguém capacitado, como a professora acabou de falar, que vai mostrar esse diferencial da forma certa à pessoa, da forma que vai chamar a atenção, não adianta nada tu ter o melhor produto. Tu não vai Uhum. conseguir vender. Em serviços, né, quando a gente olha para a questão da prestação de serviços e entrega, as pessoas sempre vão ser essenciais, né? Isso a gente não vai, né, achar que em algum momento ela não é. Mas às vezes as empresas, né, quem pensa nas empresas, quem toma a decisão, eles não se dão conta do quanto as pessoas vão ser o diferencial. Isso que eu queria dizer, o quanto elas serão o diferencial para aquilo que tu está entregando. Vocês certamente já fizeram coisas que eu já fiz. Virar as costas numa empresa que vocês até conheciam e que vocês foram ou mal atendidos, ou ignorados, ou sei lá o quê, e não precisa nem ser pessoalmente, né? Esses dias aconteceu com uma empresa virtual, precisava de uma informação, liga pelo chat, faz E pelo não não tem sei o quê. atendimento que precisa, né? Eu Ou a tentei em demora. todos os canais, gente, sério, todos. E todos os canais eram automáticos, eles não davam a opção de falar com uma pessoa. Daí dizia, te registre o cadastro, coloque tal coisa, coloque tal coisa. Tem horas assim que a gente se irrita, né, com essa automatização que facilita, que é muito boa, mas que não resolve o problema de uma situação que tu tem lá X. Por quê? Porque é tudo muito fechadinho, né? Eu pensei na solução do problema assim, né? Igual aquela brincadeirinha lá que faziam no Zorra, né? Que imitavam o telemarketing. Diz que um, diz que dois, diz que três, e fica esperando, né? E brincava lá, parecia ela lixando a unha. Mas a gente às vezes fica pensando, parece que tá todo mundo lá lixando a unha, porque não tem uma pessoa para te atender. E isso é muito Ou a chato. pessoa tá tendo mau humor, né? Tu olha a pessoa já como se tivesse culpa, né? Não sei se acontecia com vocês, mas eu gostava muito de ir em supermercado domingo. Eu acho que é uma perda aqui para Santa Maria a gente não ter, né? Agora tem alguns domingos, aqueles feriados específicos, mas às vezes tu ia querer comprar alguma coisa, não era uma compra grande, mas já aconteceu comigo assim de ir no domingo e parecer um dia que a pessoa tá com raiva de estar ali, né? E daí ao mesmo tempo tu fica com pena, né? Tu não quer falar nada pro atendente, mas ao mesmo tempo tu fica pensando, mas, né, tanto faz se é domingo, se é segunda ou se é terça. O atendimento ele tem que ser igual. Eu quero voltar no supermercado qualquer dia da semana e encontrar pessoas que estão atendendo bem. Esses dias, assim, eu passei numa loja de conveniência ali de um posto e era domingo de tardezinha, normalmente o horário que eu volto do campus, e eu fui assim, eu fui muito bem atendida pelas duas pessoas que estavam ali. Sabe quando tu vê que a pessoa disse, não sei o quê, bom final de domingo, tipo da coisa que
Não interessa se ela falou para todo mundo, mas eu gostei, eu estava super cansada, assim, já era final de tarde, já tinha feito um monte de coisa, e eu achei tão legal ela dizer bom final de domingo, era verdade, fiquei que sair de lá pensando, são 7 horas, vou chegar em casa, tomar um banho, porque eu vou nos cachorros, né, lá no campus, normalmente eu volto bem suja, bem cansada, vou tomar meu banho para sentar para tomar um mate, que coisa boa que é esse final de domingo, ela conseguiu, né? Era uma moça, a última ali do caixa, e ela conseguiu me deixar até motivada, sabe? Até feliz. Motivada, a motivação era minha, né? Mas até feliz com aquele atendimento que não parecia, né? Aquela coisa assim, ah, eu vou chegar no lugar domingo e tá todo mundo cansado porque é domingo, né? Eu já trabalhei numa empresa que trabalhava domingo. Então, tinha as folgas de alguns domingos, outros domingos tinha que trabalhar e a gente tinha que trabalhar igual, independente se fosse segunda, terça ou quarta, né? Mas é muito, muito importante o diferencial do atendimento. Cris? Não, Sora, sobre isso mesmo. Eu acho também uma coisa importante que uma vez eu aprendi, que quando o funcionário toma a empresa como se fosse sua mesmo, dá toda a diferença, né? Porque ele não faz porque é uma obrigação. Mas Uhum, ele faz pensando no todo. Não, como se fosse minha. Eu queria que isso aqui acontecesse na minha empresa, né? Que daí se tem, às vezes, muitas atitudes diferentes, né? Porque às vezes acontece muita coisa, isso não é nem culpa do dono, mas é simplesmente uma questão, assim, de mediocridade ou talvez falta de magnanimidade no servir, sabe? Bem o seu trabalho. No sentido assim, eu tenho que limpar o chão, vou fazer só isso. Pronto. Aí, a uhum, partir da escada para baixo, né, é meu setor, aí tá um tendel, eu também não faço nada, né? Então, essa falta de. Às vezes a gente enxerga muito no mercado de trabalho isso. Eu já lidei, assim, de ter que coordenar outros funcionários, e era difícil, sabe? Era bem difícil, às vezes é uma coisa. Não tô dizendo que a gente tem que fazer além, mas, sabe, ter um pouquinho mais de visão, sabe? Parece que as coisas são muito medidas, às vezes, no quesito de profissão, de setores, enfim, sabe? uhum. E aí, às vezes, acaba tendo essas. Acaba quem sai prejudicado realmente é as pessoas que a gente atende, né? Que se tem toda essa atmosfera negativa, pesada, às vezes, no ambiente. Uhum. Vocês vejam o seguinte, pessoal, não precisem ir muito longe. Olhem o universo da universidade, mas olhem o todo, né? Com a quantidade de pessoas que são terceirizadas, que têm outros tipos de vínculo com a universidade. Hoje vocês pegam assim, a gente precisa do vigilante, a gente precisa da pessoa que trabalha na portaria, a gente precisa daquela que fica na limpeza, porque são contratos, né, diferentes. A gente precisa de todo mundo. Olhem, se vocês quiserem pensar para uma parte só desse universo, imaginem lá no USM. Eu não sei certo o número, mas eu sei que o número de funcionários terceirizados é enorme lá no USM. Mas pegando para a nossa realidade mesmo, né? Tu está entrando no campus, tu tem um, um total de várias áreas, várias funções. E por que a gente faria essa diferença, né? Eu não consigo ver essa diferença. E eu trabalho isso com um curso que a gente tem lá de formação, quando os servidores entram, porque eu acho tão importante isso. Vocês não imaginam, gente. A gente já teve situações das pessoas dizerem que tem diferença entre professor e o servidor técnico administrativo, ou seja, todo mundo trabalha junto, ninguém é mais do que ninguém. E com o terceirizado mais ainda. Então, vocês imaginem como isso é difícil da gente imaginar, mas por que esse tipo de diferença? Porque todo mundo vai entregar. Eu fico tão feliz quando o pessoal chega lá no Politécnico e que pode enxergar assim que a gente tem um grupo lá que está conversando, está junto o pessoal da limpeza, tá o pessoal da portaria, todas as vezes que a gente faz alguma comemoração, né, todo aquele período que se fazia presencial, sempre está todo mundo junto, porque a gente considera assim, ó, às vezes para levar uma pessoa e indicar onde que a pessoa vai ir, qual é o prédio, ou coisa assim, é muito mais fácil a pessoa que está ali da limpeza fazer do que outro, e ninguém se sente diminuído nem superior a ninguém, sabe?
Vocês estão ouvindo uns gatos gritando, daqui a pouco eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo com eles. Mas isso é bem interessante mesmo da gente pensar. O quanto o atendimento é diferencial. E vocês sabem, não sei se o Jaime já falou em gestão de pessoas, mas um dos grandes problemas das organizações é que elas acham muito caro, muito custoso investir nas pessoas, infelizmente. Se vocês falarem assim, é melhor criar um produto novo, é melhor fazer alguma coisa, sim. Tudo isso é melhor, alguns exemplos, claro, não estou falando de todos, do que trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque todo mundo fica vendo que os outros resultados são mais imediatos. Criar um produto novo, colocar alguma coisa no mercado, fazer um diferencial. Mas daí tu até trabalha a qualidade daquilo que é tangível e esquece das pessoas. Porque as pessoas não dão resultados imediatos, as pessoas não são iguais, elas precisam se entender bem, né? E tudo isso é diferencial para o que a gente está falando aqui. Quem mais quer dar uma opinião? Para ver Então tudo vamos que o fazer marketing engloba, né, Sora? Diga. Para ver tudo que o marketing engloba. Tudo. Gente, assim, ó, não tem como a gente pensar em marketing e não ligar o marketing à gestão de pessoas. Porque o marketing, ele envolve desde lá do início, da ideia, do pensamento, da criação do produto ou serviço, até ele chegar no consumidor. Quem é que fez tudo isso que está no meio? Nós. Nós estamos ali, todos nós fazemos parte de uma ponta. Então, sabe que um dos erros grandes que às vezes se comete é colocar aquele papel importante para o vendedor, é dizer que as vendas são essenciais, que quem ganha bônus é quem vende, mas todo mundo que está fazendo as outras coisas também está trabalhando pela empresa. Então, não é só, né, a venda, não é só ali que está acontecendo aquele processo. E quanto mais a gente conseguir entender, e entender também a diferença para as cooperativas, né, de que as empresas vão precisar das pessoas e vão entender que essas pessoas elas estão em vários pontos da organização, tanto interno quanto externo, né, para receber aquele produto ou serviço. Então a gente vai pensar muito nisso e tentar buscar esses resultados, né, de como que a gente vai fazer isso, né? Tem que treinar as pessoas, tem que fazer as pessoas entenderem por que elas estão ali na empresa. O sentimento do todo é muito importante, né? Eu estou entendendo o todo. Eu consigo enxergar todo o processo da organização. Isso é bem legal, bem importante mesmo. Então, fechando essa parte, pessoal, dos públicos, eu vou deixar algumas questões, talvez até eu coloque junto com a da segmentação, eu não pensei ainda se eu vou fazer separadinho. Como vocês vão ter folga na semana que vem, né? Então vai dar bastante tempo para ler o tema, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a segmentação. Pelo menos aquele início. Eu quero que vocês foquem essa primeira parte nas principais questões que englobam o porquê que a gente vai segmentar o mercado. Vamos pensar o seguinte: será que todo mundo consegue fazer tudo para todos? Não, né? Essa é a primeira resposta que a gente vai pensar. Hoje em dia, só se a gente olhar a variável econômica, a gente já vai dizer, não é tudo igual para todo mundo, professora, porque tem uns que têm mais, outros que têm menos recursos. Uns estão comprando mais, outros estão comprando menos. Uns utilizam lá o hotel 5 estrelas, outros, quando forem para um hotel, vão precisar de um hotel, né, mais básico, mais acessível, com menos serviços, né, porque a gente vai imaginar que aquele que tem um valor maior, ele entrega algo diferente. E aí começa toda a questão da gente pensar, por que segmentar? Por que olhar para os segmentos? Por que isso é tão relevante para o marketing? A gente puxa do que a gente estava falando. Conhecer. Conhecer para quem a gente vai entregar. É bem diferente eu que vou ali na relojaria da esquina, né, que ela pode estar ali na esquina ou dentro de um shopping, e quero um relógio e tenho para gastar com um relógio, vamos dizer lá, R$300.
É diferente a maneira como eu vou comprar aquele relógio, como eu vou tomar a decisão em relação àquele relógio, do que alguém que vai comprar um relógio de marca ou um relógio de luxo. Vamos pegar lá o exemplo. Eu sempre gosto de falar do Rolex, né? Porque o Rolex é caríssimo, é muito caro. E é uma marca assim badalada, conhecida, mas que poucas pessoas têm acesso. Não sei se vocês lembram uma vez que o Luciano Huck foi assaltado, ele falou, né, que o Rolex dele tinha sido um presente da Angélica, e ele ficou bem feliz porque ele estava usando um bem baratinho, né, dentro dos padrões Rolex, na época disseram que era em torno de 18 mil reais o modelo que ele estava usando. Ele estava com um simples, era quase um básico da linha, porque eles chegam a custar, dependendo dos modelos, o preço de um carro, 80 mil, 60 mil. Então, vocês podem ver que o O que Rolex, que vocês esse não vão relógio faz encontrar... demais, prof? Oi? Além de marcar as horas, o que que ele faz demais para custar 80? Não sei. Ele tem, assim, ó, um Misericórdia. nome que é absurdo. E você sabe que um dia estava numa vitrine de shopping... Ai, aquele ali que é do lado do Sheraton, em Porto Alegre. E tinha o segurança era 10 vezes maior que eu, né? Depois eu descobri por que o segurança era tão grande. Na porta da loja, a loja era uma relojaria de shopping, porque ela era uma autorizada da Rolex. E daí eu fiquei olhando, porque nessas lojas mais chiques, né? E vocês sabem que tem toda essa questão do visual, do marketing, que vai mudando dentro dos segmentos, né? Vocês podem ver, uma loja mais comum bota um cartazão lá, promoção, o preço está na vitrine. Essas lojas mais chiques são aquelas que vocês param para olhar o produto e não tá o preço no produto. Daí, sabem, aquelas de shopping, daí tem uma tabelinha lá no canto, e daí vocês têm que olhar lá na tabelinha, que o 1 tá lá, custa tanto, 2 custa tanto. Podem cuidar que de acordo com o nível, né, que vai sendo mais rebuscado, também muda a forma informacional. Mas existe, né, uma regra já há muito tempo de que tem que ter os preços do que está postado em vitrine de shopping, e tinha o preço. E eu fui fazer essa comparação. Fiquei olhando assim, por que um relógio é 18? Tinha um que era 18, e um outro era 60 e poucos. O relógio mais caro que estava na vitrine era 60 e poucos reais. Daí vocês sabem, né? Quando fecha a loja, todo mundo enfia no cofre, é cheio de 1000 alarmes de segurança, porque imagina o prejuízo, né, de uma empresa de ter a pronta entrega aquele relógio carésimo ali que custa o preço de um carro, mas algo pequenininho, né, que cabe ali na mão, mais fácil derrubar do que o carro. Então, eu comecei a olhar, gente, é relógio mesmo. Um é todo cromado, o outro é dourado, um é banhado, o outro não é. O que muda mais ou menos é o visual, mas assim, ó, me mostrasse o D18, me mostrasse o outro, eu não ia encontrar grande diferencial, para vocês verem o que a marca consegue fazer. Por ser marca, por ser algo assim que, como o pessoal diz, quem tem, muitas vezes tem inclusive mais de um, faz coleção, e também considera aquilo ali como joia, né? Porque não sei se o Luciano Huck usava todos os dias, mas andar com 18 mil no pulso, né? Só tendo carro blindado ou andar com segurança, né? A gente não faria isso nos dias de hoje assim tão simples. Mas é algo assim bem chocante para a gente imaginar que as empresas pensam nisso. Uma organização que tem, por exemplo, produtos mais simples, produtos que são mais requintados, ela tem que conhecer os seus segmentos. Então, em primeiro lugar, lá na segmentação, a gente fala sobre quais são as principais variáveis que interferem para a segmentação do mercado. Porque segmentar é vantajoso, você conhece o seu público, consegue fazer exatamente aquilo que o público está esperando, tu consegue organizar todos os teus outros P's, né? Tu vai pensar lá no primeiro P do produto ou serviço, mas tu consegue organizar todos os outros, porque tu vai pensar na promoção, tu vai pensar na distribuição, aquela velha história, né, pessoal? Alguém vendendo uma bolsa de grife lá na 25 de março, a bolsa não é de grife, né? Então, isso é uma coisa que está relacionado.
marcas que são famosas, que têm grandes valores em relação a ela, não estão em comércio popular. E aí a gente lida com outro tipo de comércio que para bens, né, tangíveis é muito comum, que é o comércio da falsificação. Então, é só a gente pensar, um produto de marca X não vai estar sendo vendido lá no comércio popular. Então, no comércio popular eu encontro produtos que são para aquele público. Por isso que alguns nomes, algumas marcas, elas só podem ser vendidas em lojas próprias ou em representantes. Sabe quando vocês veem lá que diz assim, essa loja é representante de tal marca. E isso acontece em tudo, né? Acontece para carro, acontece para pneu, acontece para tudo que a gente imaginar, existe essa referência. Então, quanto mais eu conhecer o meu público, entender esse público, mais eu vou conseguir fazer coisas para ele. E para isso, a gente vai olhar quais são as principais variáveis que interferem para a segmentação. Então, o que pode interferir para a gente pensar em segmento? Renda, as características da pessoa, o que ela faz, qual é a sua ocupação, onde que ela está numa posição social, tudo isso vai interferir. Então, nós temos lá os tipos de segmentação a partir de determinadas variáveis. Por exemplo, a gente está aguardando, né? Vocês devem estar vendo isso pela TV, as notícias na internet, que houve uma parada no censo brasileiro, né? Então, a gente ainda está trabalhando com dados estatísticos da população, que a gente chama de dados demográficos, atrasados, né? Anteriores ao que está acontecendo agora. Então, já está tendo, né? Até eles estão mostrando que alguns municípios estão tendo o projeto piloto para que em 2022 aconteça o recenseamento e todos nós possamos responder aquelas perguntas do censo para mapear a população. Esse mapeamento da população é essencial, é uma das principais variáveis que a gente fala. Por quê? Porque se eu conhecer qual é a minha população, qual é a porcentagem que eu tenho, idade, sexo, todas essas características da própria vida da pessoa, eu consigo mapear para quem que eu vou fazer isso. Vamos pegar um exemplo. Por que eu consigo imaginar que dá para ter mais um empreendimento de tal setor aqui em Santa Maria? Eu tenho que conhecer esse público. Por que em Santa Maria tem muitas casas de festa? Por que Santa Maria tem várias empresas de formatura? Está lá, está na nossa explicação. Santa Maria tem muitas universidades, existe como é que a gente fala assim, a tradição, a cultura das formaturas. E qual foi um dos setores que mais sofreu na pandemia? O setor que não podia fazer, que era esse aí mesmo, né? O setor das festas, o setor das formaturas. Hoje mesmo, estava saindo do campus, era umas 6h15, eu saí do pole ali, e estava um pessoal tirando foto lá no monumento. Então, tinha uma empresa de fotos, é algo que a gente está vendo novamente. Nós passamos 2 anos quase sem enxergar nada de organização de formatura, né? O pessoal ir jogar os seus chapéus e fazer aquelas fotos bonitas ao ar livre. Mas a gente ficou sem, exatamente porque nós sabemos que aqui tem um público, ou seja, é analisada essa característica. A gente quer saber quantos por cento da população é casada, quantos por cento da população é solteira. O último censo mostrou que a gente está cada vez mais diminuindo a porcentagem de filhos por casais, e isso tem várias explicações, muitas explicações. Inclusive porque se analisa a taxa de densidade populacional e o crescimento de diminuição, né, esse aumento para a diminuição dos filhos, em relação ele é inversamente proporcional à taxa de escolaridade das pessoas. Por que eu estou falando inversamente proporcional? Porque é comprovado que nas localidades
onde há população menos instruída formalmente, né? Ou seja, eles não têm acesso à educação e não foram para a escola, não seguiram os seus estudos, eles têm mais filhos. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar dentro do Brasil, por exemplo. Como que vai se fazer com tudo que já se tem, né? Que a gente sabe que existe um trabalho muito interessante nas comunidades, nas vilas, nos povos mais dos arredores e populações que vivem tão diferente da gente, né? Que muitas vezes não tem esgoto, não tem, né, água. Como que essas pessoas vão conseguir ter acesso à saúde e a planejamento familiar? Porque planejamento familiar é considerado algo essencial. Só que essa taxa caindo fez o quê, pessoal? O que a gente tem hoje no Brasil? Uma população mais idosa, muito mais idosos com vida ativa e participação ativa na economia. Vocês sabem que já saiu uma reportagem, era de uns tempos atrás, uns anos atrás, mostrando que muitas pessoas sustentam famílias inteiras com a sua aposentadoria, que quem leva o recurso para dentro de casa é um aposentado. Porque hoje, ou seja, todas as novas gerações estão com a instabilidade do emprego, não têm uma renda fixa, estão no subemprego ou estão na informalidade, porque tem uma população grande, né, que está na informalidade. Então, aqueles que estão na informalidade não têm seguro de nada, né, não tem, né, fundo de garantia, não tem férias, não tem 13º, não tem nada dos direitos legais do trabalhador. E isso interfere no poder de compra. Então, como que a organização vai fazer para que ela conheça essas características? Então, a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade de olhar as características da população e entender e conhecer pelas fontes que já pesquisam sobre essas características e, ao mesmo tempo, as empresas também podem fazer pesquisa. Tem muita empresa que, para se instalar ou para fazer um produto novo, ela própria vai pesquisar, vai ver se tem campo para aquilo ali, se seria interessante. Fala, Cristiane. Prof, desculpa falar toda hora. Pode falar. A senhora viu aquele filme Estagiário, prof? Vi. É muito legal, né? Um pouco, né? Na terceira idade, querendo se inserir novamente no mercado de trabalho. Uhum. E como se complementam essas idades, né? Muito. E as organizações não são só aquelas com obrigação legal, né? Que vocês sabem que por tamanho, por porte, as organizações têm algumas obrigações legais de preenchimento de vagas, né? De reservas, de cotas, mas para que todas consigam enxergar que tu pode ter o jovem, a pessoa de mais idade, muita gente já nem quer mais falar do idoso. Vocês vão ver que eu coloquei alguns exemplos lá nos slides de segmentação que são bem para isso. Tem um exemplo ali, não sei se vocês vão lembrar das propagandas do Nutrem Sênior, que aparece, normalmente tem, né, propaganda com famosos da TV, e tá lá tomando aquele complemento que faz bem para a saúde, não sei o quê. É porque realmente diminuiu aquilo que se faz para a criança. Se a gente pensar o volume que se fazia de fralda, de, né, produtos para alimentação infantil e tal, quando a gente tinha uma média de, digamos, 4 filhos por família, é muito diferente do que a gente vê hoje. E as mudanças que aconteceram em todas essas famílias, tem gente estudando tudo isso. Por quê? Porque as famílias hoje, elas são multi, né? E o mercado, nós que, ao mesmo tempo, formamos o mercado e as empresas que colocam seu produto ou serviço, elas têm que entender que esse mercado é diversificado. Já falei aqui para vocês, né? Uma das tendências é ter nas empresas e até mesmo nas lojas de departamento mais simples, eles já estão trabalhando com a transformação de ter linhas de produtos unissex. Né? Por mais que, né, a gente pensava assim, sexo masculino, feminino, mas não precisa a gente pensar que o segmento vai ser exatamente masculino ou feminino. Os tênis novos da Havaianas, né, que eles lançaram, ele já veio com essa pegada. Ele é unissex. Então, se vocês enxergarem um homem com o tênis que
que tem rosa-choque, a mulher com tênis azul, não vai ter diferença nenhuma, porque não está escrito lá que o rosa é para mulheres e que o azul é para homens. Não é essa a pegada que eles querem, que eles trabalharam igualdade, eles trabalharam sustentabilidade, muitas coisas com o lançamento do produto. É algo assim que a gente fica com aquele impacto, mas é verdade. É um produto que pode servir para todo mundo. Então, existe uma tendência para isso, porque a gente não vai mais ficar pensando só a mesma coisa das famílias, né? Que o modelo de família é um homem, uma mulher e os seus filhos. As famílias hoje elas têm multimodelos, né? Inclusive os modelos do que já é possível e legalmente aceitável em relação a toda a questão da homossexualidade, das famílias com filhos de outras formações, e que nada disso vai mudar. Até um tempo atrás isso era muito forte, né, pessoal? Não sei vocês aí, quem tem filho em escola infantil, mas as escolas passaram a pensar, e daí vocês pensam, né? A escola presta um serviço. E a escola tem que entender o tipo de público que tem ali. E nessa visão, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, não sei mais o quê, né? Tudo muito tradicional. Várias escolas repensaram e trabalham lá o Dia da Família. Daí as crianças podem levar o avô, a avó, porque é um modelo que acontece bastante, né? Também nas famílias, muitas crianças serem criadas por avós, serem criados por outras pessoas que não são. Não sei se vocês prestaram atenção, mas teve uma propaganda da Panvel, eu acho que foi do ano passado ou do ano retrasado, no Dia das Mães, que tinha até um jinglezinho, sabe? Aquelas musiquinhas que eles fazem para propaganda, e que a menina cantava, né? Ai, não interessa se ela é a mãe, a avó, a madrinha, a amiga, o que interessa é que ela tem que ganhar presente no Dia das Mães. O quanto isso pode ser interessante para tu olhar o público, no sentido de que todas as pessoas, né? Quem tu considera mãe vai ganhar o presente do Dia das Mães. Lá no final, a empresa está pensando, eu vou vender presente. Não interessa, então eu tenho que pensar nesse público. As primeiras propagandas com casais do mesmo sexo, né? Que muitas empresas foram fortes nisso para o Dia dos Namorados. Mas o que a gente quer comemorar no Dia dos Namorados? Se o restaurante estiver cheio, a gente quer saber quantos por cento tem lá de homem, de mulher? Não, isso não vai interferir. Interessa que a gente venda o produto, venda o serviço para o Dia dos Namorados. Então, quanto mais a gente mostrar, e a gente está vivendo num mundo em transformação. E esse mundo em transformação, ele exige que as empresas conheçam as mudanças. Porque senão vocês vão sair, né? A gente sai como cliente falando, aquela empresa ali preconceituosa. Vocês viram quantas polêmicas geram com qualquer coisa que se fala das empresas, né? Aquela empresa preconceituosa, aquela empresa usa mão de obra escrava, aquela empresa ali não contrata negros. Então, tantas coisas assim que parecem tão básicas, só que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer essas diferenças, porque para quem está entregando o produto ou serviço, ele está entregando para o público. E ele vai ter que entender que aquele público mudou, que aquele público pode ser diferente. Eu li uma reportagem muito legal na Veja esses tempos, que eles estão fazendo uma transformação no planejamento estratégico. Eles colocaram que eles queriam fazer uma grande transformação dos brinquedos, aquele da fábrica da Lego, porque eles tinham feito uma análise e os brinquedos eram muito masculinos, sabe? Não tinha Lego que fosse mais voltado para a menina, e que algumas características elas devem ser preservadas na infância, independente da gente dizer se o brinquedo é masculino ou feminino. Mas foi essa análise que eles fizeram. Por que o produto está sendo comprado sempre para ser presente para menino? A gente não quer isso, a gente quer que todo mundo brinque de Lego. Que seja tanto para menina quanto para menino. Assim como tem menina que vai gostar de carrinho, tem menino que vai poder montar a casinha da boneca e comprar o fogãozinho. Não é lindo hoje a gente saber que uma maior parte dos chefes de cozinha internacionais são homens? Daí o pobre do gurizinho não pode brincar de fogãozinho? Ele tem que brincar de fogãozinho. O meu sobrinho adora, ele senta com a gente
E a gente estimula ele a brincar, porque ele gosta de ir para a cozinha. Ele tem 4 anos, é um danado. Mas a gente estimula ele. Por quê? Porque ele chega aqui em casa e ele vê o Dindo dele cozinhando. Ele chega na casa dele, o pai dele cozinha. Então ele não vai ser aquela criança que vai dizer a cozinha é para a mulher. A gente vai, né, tentar formar um pensamento de que tanto faz um homem quanto uma mulher irem para a cozinha. E vocês pensem, isso há 40 anos acontecia? Era assim? Será que o homem não ficava morrendo de vergonha de ter que dizer que ele cozinhava ou que um dia lá ele cozinhou? Quem é que comprava avental? Hoje os caras fazem festa e, né, a gurizada ganha avental. Por quê? Porque todo mundo vai para a cozinha, e não é só porque é o mestre churrasqueiro, mas é porque ele vai para a cozinha, ele também vai usar avental para cozinhar. Então, o avental não precisa mais ser cor-de-rosa cheio de babadinho. E também, se quiser usar o de babadinho, não vai ter problema nenhum. Mas a gente tem uma diversidade de coisas que as organizações passaram a se preocupar e olhar para as características que são interessantes. Aí vocês vão ver a questão econômica e social, renda. Renda é muito importante. Por quê? Porque eu posso fazer o produto X para um público que tem uma renda e posso fazer o produto Y para o cliente que tem outra renda. Eu posso olhar as questões psicográficas, que hoje se fala assim muito para o lado psicológico e social. Sabe aquele letreiro lá na frente da loja? Loja para senhoras, loja para tal coisa, mas o que interessa é como eu me sinto. Então, se eu for lá vender camiseta colorida com uma inscrição na frente para um senhor de 70 anos, que eu consideraria, né, um senhor, e eu vender para um de vocês aí que tem 20 e poucos anos, vai ser igual. Então, o vendedor da loja tem que estar preparado para isso. Ele não vai dizer assim, o senhor, eu acho que o senhor leva aquela camisa azul, cor do céu, porque vai combinar mais com a sua idade. Se ele fizer isso, ele vai perder o cliente. Porque o cara não quer ir lá para comprar a camisa azul com cara dele, né? De idoso. Não quero aquela ali. Eu quero comprar a camiseta com o desenho bem grande, bem colorido. E essas diferenças nós temos que entender para conseguir passar isso. Então, essa primeira parte, na próxima aula, quando a gente voltar lá depois da Semana da JAI, nós vamos fechar com as estratégias de segmentação. A gente vai entender daí quais são os caminhos que a gente pode ter dentro da nossa organização em relação a segmentar. Mas eu quero que vocês estudem os tipos de segmentação, tentem encontrar exemplos que vão fechar com isso que a gente está falando. Pode ser uma propaganda que vocês viram, pode ser um produto que vocês conheçam, mas que exatamente a gente consiga entender o porquê que essa parte é tão importante, porque a hora que a gente chegar lá na pesquisa, a gente vai ter que entender que numa parte da pesquisa tem que se olhar para qual segmento vai se querer atuar. Porque nenhuma empresa vai dizer, eu faço tudo para todo mundo. Não, eu tenho um caminho a seguir. Eu posso pensar em ter uma diversidade maior, eu posso pensar em ter uma quantidade maior de produtos, linhas de produtos, mas eu tenho que pensar exatamente para quem que eu vou entregar aquilo que eu estou falando. Então, essa seria uma das tarefas. Vocês lerem ali aquela primeira parte, vocês podem ler o conteúdo todo. De estratégia é bem simplesinho, está mais lá no final. Mas a gente vai voltar a discutir as questões das estratégias e vocês vão acompanhar já toda essa parte que a gente tentou discutir aqui com os tipos de segmentação e tentar buscar exemplos, alguma coisa que vá referenciar o que nós estamos estudando aqui. Não sei, acho que vocês não tinham lido, né, na parte de segmentação ainda, então vale como a gente propôs aqui, a gente conversa, vocês dão uma lida para ter um entendimento e poder trazer, se tiver mais alguma dúvida, algum questionamento, além dos exemplos, para a próxima aula que a gente for fazer as discussões. Seria isso. Como é que foi? Conseguiram entender? Quem quer fazer pergunta? Hoje poucos falaram. Vou fazer a pergunta. Vocês estão aí todinhos? Digam oi. Digam, estou aqui sim, professora, eu não. Sim. Oi. Sim, oi. Sim, todos. Sim. Olha, coisa boa.
Uns ficaram quietinhos, ficaram só quietinhos. Então, gente, do conteúdo era isso. Eu vou encerrando aqui a gravação, porque agora eu quero fazer um convite de convocação para vocês. Eu não sei se